Rússia e Ucrânia têm uma relação familiar, histórica, uma relação de amizade. O povo russo e o povo ucraniano, eles fazem parte, de certa maneira, do mesmo povo. Eles são um povo eslavo, eles têm características históricas comuns, eles têm características políticas comuns e eles têm uma característica cultural comum. E dentro do elemento cultural você tem a religião, o cristianismo ortodoxo. Então eles são cristãos ortodoxos, que é a outra grande irmã da corrente da igreja cristã. Você tem o catolicismo romano e a igreja cristã ortodoxa, que aí se divide em vários segmentos. No caso lá era a igreja cristã ortodoxa russa, que mais recentemente os ucranianos criaram a sua própria igreja cristã ortodoxa ucraniana. Houve ali uma cisão, houve ali uma separação. Então a Revolução Russa de 17 dá esse primeiro passo e em 23, como consequência da Revolução Russa de 17, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, liderada ali pelo Lenin e companhia. A União Soviética, ela foi um casamento forçado. A Rússia, machão da parada, marido possessivo, obrigou aquelas que estavam ali próximo a ele a se casarem. 15 repúblicas com menor potencial do que o Império Russo, do que a República Russa, foram obrigadas a se casar. Então fizeram uma união forçada, pressionada pela Rússia. Ali estava Letônia, Lituânia, Estônia, Azerbaijão, Uzbequistão, Quirguistão, Geórgia e entre eles a Ucrânia. As duas maiores forças da União Soviética eram a Rússia e a Ucrânia. Então vamos por enquanto separar as outras esposas. O que nós passamos a ter a partir de 23 foi um casamento entre Rússia e Ucrânia. Veio a Segunda Guerra Mundial. Os alemães tentam chegar a Moscou, né, os alemães conquistam toda a Europa Oriental, o que hoje é o leste europeu, e tentam chegar a Moscou. O Hitler já tinha feito a bagaça na Europa leste, ali França, Portugal, Espanha, Bélgica, França já tinha conquistado tudo, e agora foi para o leste, aí conquistou, né, o que hoje é Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, e aí o Hitler falou, porra, eu sou o cara, eu sou fodão, eu já conquistei Inglaterra e França, que eram potências, a Inglaterra não, mas já estava toda bombardeada lá, eu vou partir para cima da União Soviética. Ou seja, ele subiu a cabeça, ele foi soberbo. Sucesso. Só que a União Soviética já tinha tradição em guerra, já tinha derrotado o Napoleão Bonaparte por causa da questão climática, o frio, e o jumento do Hitler e dos seus estrategistas. Daí a importância da história. A história a gente usa para não repetir erro ou para pegar aquilo que foi positivo no passado e reproduzir no presente. O que os soviéticos fizeram? Mesma estratégia que os russos tinham feito antes contra o Napoleão Bonaparte. Os caras vieram atacar no inverno. Você queima toda a plantação que tem no caminho, você queima toda a estrutura, à medida que os soldados vão avançando, você não acha o que comer. E vai matando gente para morrer e para matar. Resultado, os alemães não conseguiram chegar a Moscou. E um dos pontos de passagem dos alemães foi justamente quem? A Ucrânia. Naquele contexto, a Ucrânia passou por uma grande crise de fome. Por quê? Ou não tinha como produzir alimento, guerra, ou o alimento que tinha era para abastecer o exército soviético, russo, no caso, ou era ali confiscado pelos próprios alemães. Então, uma grande crise de fome, que de alguma maneira a Rússia deixou rolar. A Rússia não deu a assistência necessária para a esposa quando ela estava em crise. Isso já gerou uma animosidade entre russos e ucranianos, apesar de continuarem casados. No momento que eu mais precisei de você, você não estava lá comigo. Eu estava doente, você não cuidou de mim e foi pro bar com seus amigos. Outro ponto de confronto nessa relação foi justamente em 1986, quando rolou o acidente nuclear da usina de Chernobyl. Um dos maiores desastres da humanidade. A gente vive à sombra desse problema agora nessa guerra, mas Chernobyl, a usina explodiu por erro de projeto, a história mostra isso, e por falha humana, não foi nada disso. O reator explodiu, a radioatividade vazou, a radioatividade é silenciosa, ela é invisível, certo. E os russos esconderam. A usina era na Ucrânia, mas quem controlava eram os russos. Resultado, só foi descoberto depois de alguns dias, quando as correntes de ar levaram a radioatividade para a Europa Ocidental. E lá na Suécia a galera começou a ver que na atmosfera
estava um nível de radiação além do normal. Pronto, aí foram para cima dos russos, aí a coisa veio à tona. Resultado, a Ucrânia mais uma vez se viu abandonada pelos russos. Em 1991, aí vamos voltar um pouco antes. Você falou que era para eu contextualizar. Total. De 1945, final da Segunda Guerra Mundial, 45, 47, até 1989, 91, para a gente entender ali, a gente viveu o famoso período da bipolaridade na geopolítica mundial. Você lá com seu professor de geografia, todo mundo estudou isso em história e em geografia. Aquele contexto, terminada a Segunda Guerra Mundial, mete a bomba e ó, os Estados Unidos falam o quê? Eu sou fodão, porra. Somos fodas. Eu tenho uma bomba. Quem me desafiar, vou fazer a mesma coisa que fiz. Na prática, a explosão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki não era um recado para os japoneses que já estavam colapsados. Era um recado para a União Soviética. Que no contexto da Europa, o exército soviético, à medida que foi ganhando, expulsou todo o exército nazista do leste europeu. Então, quem libertou o leste europeu? Bulgária, Romênia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, Eslováquia, Iugoslávia, aquela galera. Quem libertou essa peãozada do exército nazista foi o Exército Vermelho, o Exército Soviético. Então, veja bem, os Estados Unidos mandou um recado, porque como a União Soviética tinha crescido, chegou primeiro a Berlim do que as tropas alemãs, do que as tropas francesas, inglesas e americanas, né, porque eram aliados, franceses, ingleses e americanos, e os soviéticos, eles estavam no mesmo lado. Só que um num fronte e os outros três no outro fronte. Mas quem chegou primeiro a Berlim, que até depois fez a divisão em 4 partes, que depois virou 2, lembra? O Muro de Berlim, quem chegou primeiro Ocidental lá... E isso, oriental. Quem chegou primeiro lá foram os soviéticos. Então o exército soviético mostrou muita força, muita capacidade de luta. Então, naquele contexto de Guerra Fria, de ameaças, todo mundo começou a se armar, começa a corrida armamentista, começa a corrida espacial, quem vai chegar primeiro ao espaço, e naquele contexto, a galera cria 2 gangues. Pois bem, 1989, queda do muro de... Uma série de questões que não vale a pena a gente comentar aqui, nem tem tempo, né, levou a uma fragilização desse bloco socialista. Mikhail Gorbachev começou a questionar aquilo, o líder da União Soviética. 1989, cai o muro de Berlim. 1991, a União Soviética deixa de existir. Na prática, as esposas da Rússia, lembram daquela? Sim. Não aguento mais viver com você. Você sequer consegue colocar o sustento dentro de casa. Ainda que haja uma relação entre nós, ainda que haja sentimento, não dá mais pra gente viver junto. Na prática, acabou. Foi isso. Em 91, a União Soviética deixa de existir. E cada república soviética se transforma em um país. Uma nação. Uma nação, um novo país. Um novo Estado. E, vamos esquecer os outros, Rússia e Ucrânia, então, o quê? Se separaram. Em 91. 91. Rússia e Ucrânia se separam. O que a Rússia fala? Ucrânia, não queria me separar de você. Tudo bem, você fez essa opção. Mas a partir de hoje, se você não ficar casada comigo, você também não casa com ninguém. Ou seja, aquele machão... Macho alfa. Macho alfa, marido possessivo da sociedade patriarcal, secular e machista brasileira. Assim, se impregnou nos russos e falou, se você não for feliz comigo, você também não vai ser feliz com ninguém. Beleza. É quase uma música de brega, né, professor? Quase isso. Os bregões que eu estava ouvindo ontem lá no Esquina Bar. Ou seja, brega também é cultura, até brega pelo lado histórico, né? Geopolítico. Brega tem muito com a geopolítica. Então vamos lá. Esse é o contexto histórico. Desde a relação de criança entre eles, até o casamento, a fragilização do casamento e a separação em 91. Lembra, separou, mas continua havendo uma relação de dependência e uma relação de pressão psicológica. Uma relação tóxica, como uma aluna falou esses dias. Aí ela falou, professor, eu já passei por isso. Eu falei, não entre em detalhes. Na aula não. Chegou. Então esse é o contexto. Se separaram, mas lembra, as relações econômicas entre eles eram muito intensas ainda. Havia milhares, centenas de milhares de russos morando na Ucrânia, principalmente no leste do país, o ladinho direito, mais colado na Rússia. Havia milhares de ucranianos morando na Rússia. Eles são um povo irmão. Como eu disse lá atrás, eles têm as mesmas origens. Então, resumo, gente. Eu até vou falar aqui, como dizer. Leia meus lábios. Foca aqui. Leia meus lábios.
A partir dessa separação, a Rússia continuou dominando a Ucrânia. A Ucrânia tinha uma relação de servidão com a Rússia. A Rússia mandava. A Rússia exercia sobre a Ucrânia uma relação colonialista moderna, imperialista moderna. Mas tudo cansa. Por volta, continuando os laços de família. Vamos lá. Por volta de 2013, a Ucrânia está ali, interessante, uma mulher separada, interessante, bonita, com coisas assim, né? Tá na pista. Tá na pista. Pronto. Português bem falado. Pra gente usar a brincadeira aqui. E aí, a União Europeia, que já vinha se expandindo pro leste, a União Europeia era só a galera capitalista. Sim. À medida que esse pessoal separou da União Soviética, o que a União Europeia fez? Cola em mim que é sucesso. Vem cá. Cola em mim. Então, Polônia, Bulgária, Romênia, Hungria, aquela galera que era do Pacto de Varsóvia, que deixou de existir também em 91, começa a entrar na União Europeia. E aí essa turma, só para fazer um link aqui, professor, meio que abandonou o socialismo, que imperava no pacto, abandonou total fato. No Pacto de Varsóvia ali, e aí entrou numa corrente capitalista forte. Pronto. E começou a andar com outra galera, começou a andar com a outra turma. Descolada, pá. Gosta de dinheiro. Minha gangue agora quer, vou ostentar, eu quero consumir. Ostentação. Foi excelente essa analogia. Então essa galera que era casada lá, passou para outro time. E a União Europeia querendo expandir aquilo cada vez mais. E à medida que o tempo passava, além de entrar na União Europeia, que é um bloco político, social e econômico, eles passaram a entrar também na OTAN, na gangue. Então não era só uma relação econômica, era uma relação de segurança também. Gangster. A Rússia disse, não estou gostando dessa história. Minhas ex-mulheres vocês estão cooptando todas. A gente ainda tem laços históricos e vocês estão aqui ingerindo na minha área e até ocupando a casa delas, o país, que é vizinho ao meu território. Eu não estou gostando dessa. Daqui eu estou ouvindo o namoro de vocês. Só que a Ucrânia, entre as várias mulheres da Rússia, nessa nossa brincadeira, era a mais especial. Era aqui a relação mais histórica. Era, digamos que era o amor da vida. Isso. E o amor para a vida, como a galera gosta de usar essa expressão. Que eu até hoje não sei qual é a diferença do amor da vida para a vida. Mas a mulherada fala essa parada aí. Pois bem, e aí a Rússia mandou um ultimato. Lembra o que eu disse lá atrás? Você pode até se separar. Mas se não for feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. A Ucrânia, eu não aceito a entrada dela na OTAN. Eu não aceito que a Ucrânia se case com outro. Olha. O que a União Europeia falou? Porra, Ucrânia, não dá ideia pra esse cara não, mano. Cai pra cá. Cai pra cá, você é gatinha, pá, cola em mim, tamo junto, vamos pra balada, vamos curtir. E não fica com medo das ameaças. Presta atenção, não. Não fica com medo das ameaças da Rússia não, mano. Entra na minha gangue, no meu time, e fica tranquilo, que a gente tem um amigo forte e poderoso, cuja Rússia não terá coragem de encará-lo. E a Ucrânia falou, poxa, tô gostando dessa história, mas que amigo é esse? Que amigo é esse, Daniel? Estados Unidos da América. United States. Eu falo em português, o cara não brinca O meu inglês é cearense, né? Ou seja, a Ucrânia caiu ali no golpe. O golpe tá aí. Cai quem quer, né? Então, foi ali, o Miguel, pá, te amo, gatinha, pá, e ela foi cedendo e pá, tá horrível essa nossa analogia aqui, mas você tá entendendo tudo. Importa as pessoas entenderem. Pá, então começou essa aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a possibilidade de a Ucrânia entrar na OTAN. A Rússia deu um recado. Aí vamos voltar para relações de família. Presta muita atenção nisso. Olha o resumo. Eles eram amiguinhos, que se flertavam, mas achavam que era só amizade. Casaram. Como todo casamento teve distúrbio. Chegou um ponto que eles não aguentavam mais e se separaram em 91. Se divorciaram, mas continuam uma relação de dependência econômica, de dependência psicológica e tudo, de pressão. E nesse casamento eles tiveram 3 filhos. Uma filha, rebelde, a Crimeia, e 2 rapazes, Donetsk e Lugansk, que pode ser chamado de Luhansk também, dependendo da tradução. Então, 3 filhos, a Crimeia, menininha rebelde, e Luhansk e Donetsk. Luhansk e Donetsk são aquelas partes da Ucrânia mais próximas da Rússia. Crimeia é um territóriozinho lá embaixo,
Territórios não, que pertencia à Rússia, e a Rússia deu de presente para a Crimeia como prova de amor. Para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Isso. A Crimeia foi dada para a Ucrânia como prova de amor. Te amo, gatinha, pega aí. Tá aqui esse anel de ouro chamado Crimeia. Isso, exatamente. Nesse contexto agora, que a Ucrânia começou a se ocidentalizar e começou a namorar a União Europeia e os Estados Unidos, a Crimeia, mais atrelada ao pai, falou: mamãe, eu odeio esse seu namorado. Eu odeio esse seu namorado, eu não vou aceitar a senhora vivendo com esse homem, e se a senhora for morar com ele, eu não vou, me recuso aí. Calma, filhinha, cola em mim que é sucesso, a gente só quer o seu bem, mamãe merece ser feliz, mamãe tem que se libertar do seu pai, porra nenhuma, se a senhora for morar com esse cara, eu não vou. E tem mais, eu vou falar pro meu pai tudo o que está acontecendo. Lembra que a Crimeia já foi território russo, que foi dado de presente para a Ucrânia. Só que os laços históricos da Crimeia é tudo com a Rússia e não com a Ucrânia. Quase que 90% da população da Crimeia é russa e não ucraniana. Resultado, confusão vai, confusão vem. A Crimeia começa um movimento de independência e a Ucrânia falou: eu vou te dar uma surra. E aí quem entra em ação? Ucrânia. Papai. Na Ucrânia falou: Ucrânia, você deixa de ser. A mamãe quis dar um cacete na filha e o pai levantou a mão. O pai falou: opa, na minha filha minha não. Você não trisca não, rapariga. Ora. Como é que é? Filha minha você não trisca não. Rapariga, safada. E Crimeia falou: papai, ela tá aqui me sufocando, querendo ir embora com isso, eu me recuso. Resultado, a Crimeia falou o quê? Não quero mais morar apoiado por papai, não quero mais morar com mamãe, a partir de hoje eu vou morar sozinha. Eu quero emancipação. Como é um movimento belicista de guerra apoiado pela Rússia, a Crimeia declara a independência em 2014, a filhinha rebelde. Eu vou morar só. Isso em 2014. 2015, tudo armado, tudo esquematizado com o papai. O que a Crimeia fala? Eu não dou conta de morar só, eu não dou conta de pagar as minhas contas. Papai, por favor, deixa eu morar com você. A Rússia incorpora a Crimeia, contra tudo e contra todos. A ONU não aceitou, a Europa não aceitou, e a Rússia falou o quê? Foda-se, a filha é minha, quer morar com papai, e papai vai abraçar. Quando a Crimeia se separa e foi morar só, Donetsk e Lugansk falaram o quê? Os outros dois irmãos? Porra, se minha irmãzinha conseguiu, eu também quero. E lembra que em Donetsk e Lugansk mora russo pra cacete. Eles têm uma região da Ucrânia muito próxima à Rússia, né, professor? Fronteira, geminada, faz fronteira com a Rússia. Geminada é ótimo, no contexto de Brasília. Isso, exatamente. Geminada mesmo. Muro com muro, casa com parede com parede. Resultado, se minha irmã conseguiu, eu também quero. E começa um movimento separatista pilhado por quem? Pela Rússia. Mas apesar de tudo, eles falaram assim, como homens mais maduros, eles falaram: não, mamãe está passando por uma situação difícil, vamos ficar por enquanto com mamãe, mas mamãe, aí nós, assim como a Crimeia, nós também não aceitamos a relação da senhora com esse seu namoradinho. Donetsk e Lugansk já tinha ali um movimento separatista e o tempo todo sendo pilhado, abastecido pela Rússia, numa guerra. Só que a Rússia ainda não tinha reconhecido que eles eram regiões separadas, autônomas e nada, apesar de botar pilha o tempo todo. De lá para cá, cara, a Rússia veio se preparando. Quanto mais a União... E aí lembra que nesse contexto, assumiu a presidência lá da Ucrânia o Volodymyr Zelensky. Que é o ex-comediante. Exatamente. O Volodymyr Zelensky, isso foi uma onda na Europa. No contexto da eleição do Bolsonaro, que não é comediante, mas virou, né? No contexto da eleição do Bolsonaro, isso aconteceu em vários países do mundo, lá na Itália. Os outsiders, né? Esses outsiders de grande mídia, né? Então lá na Itália também um comediante quase chegou, mas não conseguiu formar um governo e saiu. Isso. E o Zelensky chega lá também, e teve outros casos. O próprio Trump chegou nesse contexto. Empresário, né? Empresário, dono de televisão, um falador demais, um fanfarrão, um cara atípico no cenário político e tudo mais. Um cara que a gente jamais imaginaria que chegaria à presidência dos Estados Unidos. Como jamais imaginaria que o Bolsonaro chegasse, e chegou. Você vê que era um contexto global. Sim, não foram fatos isolados, né? Era parte de uma corrente global, somando o conservadorismo com essa história de outsider, com a desesperança com o que tinha antes. E oxigenar as ideias do cenário político, trazer de fora. Somado ao uso muito bem feito das mídias globais. E ele,
à medida que defendia esse processo de ocidentalização, União Europeia e OTAN, foi botando pilha. A Rússia falou, esse cara vai levar isso adiante, esse cara é irresponsável. Resultado, a Rússia começou a meter tropas na fronteira da Rússia com os territórios de Donetsk e Lugansk. A Rússia meteu tropa na Bielorrússia, hoje chama Belarus, na Moldávia, que é outra aí parte do território ali é meio autônomo, e a Rússia meteu soldado lá, e a filhinha, a Crimeia, soldado que só porra na Crimeia. Então, para a galera que está vendo essa TV, a Rússia está aqui, ó. Tá pegando lá, não tá? Dá pra ver. A Rússia está aqui. Esse pedaço aqui é Donetsk e Lugansk, ó, o leste. Lá em cima, no norte, a Belarus. Aqui embaixo, a Crimeia. E nessa ponta aqui, a Moldávia. Resultado, ó, pá. Fora o leste, onde a Rússia não tem influência, porque é a parte colada já na Europa, lá, pessoal, a Rússia não tem influência, mas todos os territórios, do meio para cá, onde a Rússia tem influência, ela meteu soldado, ela foi cercando. 100 mil em janeiro. 100 mil soldados. 100 mil soldados em janeiro.